Ora, muito boa noite, sejam então bem-vindos a mais um painel do Futebol Apoiado. Hoje temos connosco o Vasco Seabra, treinador de futebol, até à data de ontem, treinador do Mafra, uma das equipas sensação da segunda Liga, da Liga Pro, se não mesmo a equipa sensação. Vamos tê-lo então hoje aqui connosco à conversa para abordarmos um tema que é a construção de um modelo de jogo num contexto de segunda liga, ok? Aproveito e tendo em conta também o tema para deixar aqui já esta pequena mensagem a quem nos vai seguir ao longo da próxima hora e meia, que todas as perguntas e todos os comentários que serão dirigidos ao Vasco terão que ver obrigatoriamente e forçosamente com aquilo que é o tema de hoje, ok? Portanto, tudo que sejam questões relacionadas com o futuro do Vasco não são para aqui, o nosso programa não é desse género. E Vasco, desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje para partilhar um pouco das suas ideias. Obrigado, agradeço também. Sempre um gosto de podermos partilhar quando as coisas têm a ver com o jogar, com o modelo de jogo, com o treino e com as nossas vivências e podermos estar também sujeitos às perguntas das pessoas que nos querem questionar sobre as diferentes coisas que vão acontecendo e vivendo. Por isso, agradecer também o convite. Ok. Dando então já o pontapé de saída, eu por norma quando faço aqui painéis ou entrevistas, tenho uma pergunta que eu acho que já é uma pergunta da praxe, e é uma pergunta que nós colocamos sempre em vários contextos. O Vasco enquanto treinador é aquele tipo de treinador que tem a sua ideia de jogo fixa, digamos assim, a partir daí cria o seu modelo, sendo que o modelo está sempre dependente daquilo que é o contexto, e depois ou vai buscar jogadores que se possam adequar a essa ideia, a esse modelo, ou trabalha aqueles que tem, ou então é aquele género de treinador que primeiro vê os jogadores que tem, cria o seu modelo de jogo e depois, se puder, é que vai adequar a sua ideia de jogo. Aquilo que nós procuramos fazer é efetivamente, pronto, o nosso modelo, a nossa ideia global do jogo não varia muito. Pode variar as dinâmicas que queremos que constem no modelo, ou seja, podemos colocar jogadores de diferentes posições a fazerem diferentes funções para que possam resultar nas dinâmicas que nós queremos, não sendo estanque isso mesmo que possa acontecer. De qualquer das formas, aquilo que nós pretendemos é sempre, se possível, ao conseguirmos contratar os jogadores, que eles tenham um perfil e um corte que se adequa também àquelas que são as nossas características, porque efetivamente é verdade que nós procuramos um determinado perfil de jogo, um jogo em que os jogadores devem ser, do ponto de vista da qualidade técnica, da capacidade de se envolverem com o jogo, com o jogar, da capacidade de conseguirem perceber aquilo que está a acontecer e, portanto, aquilo que nós procuramos sempre é que as coisas vão acontecendo de acordo com aquilo que são os nossos jogadores, naturalmente, e quando chegamos a um determinado contexto, nós procuramos que esse contexto seja um contexto de crescimento e de sustentação daquilo que é o nosso modelo de jogo, mas de forma a que o modelo não seja obsoleto e não seja um modelo que consegue apenas lidar com um determinado perfil de jogadores, que seja um modelo mais aberto e, portanto, aquilo que nós procuramos é sempre que o modelo seja aberto, que possa albergar o maior número de jogadores, mas naturalmente procuramos sempre um determinado perfil, um determinado corte que possa acrescentar ao modelo do ponto de vista do refinamento técnico, da compreensão do jogo e daquilo que são as interações entre os jogadores. Ok, desde já peço desculpa por ter aqui um pequeno problema técnico, a imagem Eu foi percebi. abaixo, já estou de regresso, mas deu para ir ouvindo, foi mesmo só um pequeno problema em termos de imagem. Vasco, uma questão que me parece também pertinente é que o Vasco já trabalhou na Primeira Liga, neste caso no Passos Ferreira, que dos clubes, entre aspas, ditos pequenos, é daqueles que é mais reconhecido como estável do ponto de vista financeiro. E nós sabemos que a construção de um plantel também depende muito, não é só ter um bom scouting, mas é também fazer bons negócios e também ter a capacidade
financeira para atrair determinado tipo de jogadores. No contexto de segunda liga, eu li recentemente uma entrevista sua à Tribuna do Expresso, desde já muito, muito bem conseguida, em que o Vasco dava conta que o vosso foco, enquanto equipa técnica, passou por, numa fase inicial, estipular o padrão, digamos assim, de jogadores que pudessem encaixar na vossa ideia de jogo e, consequentemente, no vosso modelo de jogo. Que tipo de padrões são esses? Técnico-táticos, comportamentais, psicológicos? Aquilo que nós procuramos na altura em que iniciamos no Mafra, o presidente desde logo indicou-nos que orçamento nós tínhamos. Isso é uma vantagem para nós porque temos conseguimos balizar um bocadinho aquilo que é a questão orçamental que temos para procurar. De qualquer das formas, nem sempre com os melhores orçamentos nós conseguimos trazer e acrescentar os melhores jogadores. Isso fez-nos abrir mais horizontes, fez-nos olhar para determinados perfis, e ao construirmos essa base que nos levaria à procura desses jogadores, teve sempre por respeito a itens que para nós eram fulcrais. A coragem é uma coisa que é difícil de avaliar, mas que para o nosso jogo é uma coisa muito, muito importante. E então como é que nós, em termos de equipa técnica, definimos que iríamos avaliar essa coragem? Nós íamos procurar cada jogador que víamos, ou seja, havia jogadores que nós íamos filtrando e íamos vendo daqui e dali e que gostávamos de determinados detalhes, determinados pormenores, e nesse momento, então, nós entrávamos nos ditos traços que nós tínhamos identificado, e a coragem entrava aí. Ou seja, se tínhamos identificado coisas que tínhamos gostado, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da corrida, do ponto de vista... Então nós íamos passar para os itens que efetivamente eram importantes para nós e que tinham que estar clarificados. A coragem, como é que nós observávamos a coragem? Do nosso ponto de vista, isto. Ou seja, em jogos em que nós escolhíamos jogos em que o resultado tinha sido muito, muito, muito difícil, ou seja, se havia jogos em que tinha sido um 2-2, um 2-1, um 1-0, um 3-2, qualquer coisa desse género, e em que nós conseguíssemos sentir que houve dificuldades inerentes ao jogo. Por vezes o resultado não diz só as dificuldades que são inerentes ao jogo, mas esse era um primeiro princípio porque não conhecíamos os jogos todos. Depois, outra coisa que nós queríamos analisar era procurar que esses jogos, se têm essa dificuldade, pelo menos ao nível do resultado, se são contra equipas que são competitivas também. Ou seja, se eram contra boas equipas, então como é que esse jogador se comportava? Mostrava-se para o jogo, não se mostrava para o jogo, ou seja, num jogo mais facilitado, ele mostrava-se para o jogo, e num jogo em que a coisa era realmente mais violenta, ele mostrava-se, continuava-se a mostrar. Então nós tentávamos avaliar a coragem deles através desses momentos, na forma como ele não se escondia, independentemente do jogo que estava a realizar. Depois, por exemplo, outra das questões que nós tínhamos era sempre a capacidade que tem para perder ou não perder a bola. Se era um jogador com capacidade para aguentar mais a bola, se era um jogador com capacidade para não a perder nos primeiros momentos, não a perder naquelas primeiras fases em que nós estávamos em que a equipa estava a circular, que a equipa estava a continuar com a posse de bola. E depois, em tudo isso, nós sentirmos que tipo de compromisso o jogador tinha com a equipa. Do ponto de vista defensivo, nós não estávamos propriamente à espera que ele defendesse bem, ou defendesse como nós pretendíamos que ele defendesse. Porque isso é uma coisa que nós temos que depois treinar, que nós temos que depois dizer ao jogador, porque aquela forma de defender que para nós pode ser má, pode ser a melhor forma de defender do treinador que está a liderá-lo. Então aquilo que nós procurávamos era que compromisso é que esse jogador tem com a equipa. Ou seja, reações à perda da bola, reações ao ganho da bola, agressividade nos momentos em que a equipa não tinha a bola, a forma como era ultrapassada ou não era ultrapassada em duelos de 1 contra 1. Ou seja, todos esses pormenores que íamos sentindo e que íamos apetrechando em termos de relatório. E depois, para finalizar, naturalmente, a capacidade de interpretação do jogo, porque mesmo sendo ideias dispersas e diversas, há jogadores que conseguem dentro do jogo senti-lo, procurar espaços, não estarem constantemente sob marcação. E quando nós começávamos a sentir que os jogadores se davam demasiado à marcação, já era uma coisa que para nós tornava algo difícil a nossa observação sobre ele. Ou seja, estes itens foram itens essenciais
para a forma como nós procuramos balizar aquilo que queríamos contratar. A questão de como é que o jogador segura a bola, o tempo que segura a bola, quando analisavam isso, a preocupação era com o pormenor, por exemplo, da orientação dos apoios, se rodava ao pescoço, como é que se comportava, ou era também, ou só neste caso, quando tinha a bola nos pés? Porque são aqui duas coisas distintas. São dois dos motivos que podem levar ou não à perda da bola, não é? Sim, verdade. Aquilo que nós procurávamos era, se já tivesse isso, tanto melhor. Há coisas sempre que nós sentimos que às vezes até do inato, sentirmos que ele está no jogar quase do inato, e nesse inato ele, por exemplo, não colocando os apoios da melhor forma, ele consegue procurar que a recepção seja mais orientada e consegue procurar que isso possa acontecer. Isso é um momento que nos dá logo a perspectiva de que este jogador com um bocadinho mais de orientação, se calhar a gente consegue levá-lo para onde a gente quer. Ou seja, fica logo mais próximo. Agora, por exemplo, se nós tínhamos um jogador que víamos que é completamente, por exemplo, um ala que é completamente fora, que é um ala completamente extremo, de jogador de linha, jogador letal, num contra um externo, e que quando vinha a espaços de dentro não era um jogador de ligações, não era um jogador que conseguisse ligar o jogo com outros colegas, não se conseguia relacionar, era um jogador claramente de um contra um. Por exemplo, esse jogador não quer dizer que ele não fosse bom jogador, mas era um jogador que à partida passava para uma fase mais baixa da nossa análise, porque não era esse o perfil de ala e de extremo que nós pretendíamos. Nós pretendíamos jogadores naquela posição que fossem jogadores que tivessem características de extremos, sim, porque jogavam na posição de ala e de extremo. Procurávamos jogadores que pudessem ter chegada na baliza, que pudessem ter um contra um ofensivo, naturalmente, mas que se pudessem relacionar para a equipa, para acontecer jogo à equipa. E esse acontecer jogo necessitava de ter determinados perfis a esse nível. Agora, por exemplo, os centrais, nós quando víamos os centrais, se eles já conseguissem ter os apoios orientados, o controle de linha defensiva, o virar pescoço para ver se consegue ficar com os adversários em vista, se consegue encurtar nos momentos em que a bola é jogada para trás, consegue parar antes do adversário receber. Se já tivesse isso tudo, então para nós é o ideal. Mas antes disso tudo, eram características mais inatas que nós procurávamos viver. Porque nós sentíamos que essa parte era uma parte que nós conseguíamos dar com o nosso trabalho, com a nossa ideia. Agora, por exemplo, se o jogador já não era rápido, se defensivamente num contra um era um jogador que era ultrapassado facilmente, se do ponto de vista da construção é um jogador que mal vem uma pressão ele tem receio de assumir a bola. Então esses já eram critérios que dificilmente, por muito bom que ele fosse depois nas outras características, se nestas mais básicas já era negativo do nosso ponto de vista, então era natural que nós passássemos outro jogador para a frente desse. Então, continuando aqui com aquilo que é o nosso guião, daquilo que eu percebi da tal entrevista que li à Tribuna do Expresso, vocês, enquanto equipa técnica, tiveram não só tempo e margem de manobra para isso, mas conseguiram escolher basicamente aqueles que queriam para o vosso modelo. E tendo em conta aquilo que foi a vossa campanha, aqueles que foram os vossos números, os registros alcançados, acha que grande parte do vosso sucesso residiu aí? E prolongando esta questão ou complementando, o futebol não vive de ses, não é? Mas seria possível, tendo em conta a qualidade do vosso trabalho, não tendo escolhido aqueles jogadores, fazer um percurso semelhante? Acho que seria difícil. Nós tivemos mérito, eu quero atribuí-lo também, tivemos mérito na nossa escolha. Tivemos a sorte de os jogadores que já tinham contrato com o clube, eram 11 jogadores que já tinham contrato com o clube. Todos esses jogadores eram de um determinado perfil, eram de um determinado corte, tinham um carácter muito grande, que se revelou posteriormente. As informações que eu já tinha do diretor desportivo do momento, que era o Vasco Barão, que foi o primeiro diretor desportivo que tivemos, já nos dava as referências de todos esses jogadores que já tinham contrato, e elas corresponderam à verdade. Por isso nós tivemos essa felicidade de conseguirmos ter jogadores que já eram
do ponto de vista do compromisso, da dedicação, da entreajuda, já eram jogadores com essas características, e também já tinham umas características do jogar. Eram jogadores que procuravam também esse tipo de jogo. E nós contratamos posteriormente mais 14 jogadores. Era muita gente, e tivemos também o mérito de os conseguirmos trazer, mas tivemos a sorte de todos os que conseguimos escolher terem realmente um carácter incrível. Nós conseguimos formar um grupo de 25 jogadores que era absolutamente incrível. Tornaram-se uma família, tornaram-se jogadores de dimensão competitiva, e tiveram sempre um compromisso competitivo e um compromisso de ligação ao jogo, ao treino, à entreajuda coletiva, absolutamente fantásticos. E nós, em todas estas características que fomos juntando, tivemos também naturalmente a preocupação de falar com outros colegas. Eu liguei a vários colegas nossos treinadores para procurar perceber não tanto as características em termos de técnicas físicas ou o que quer que seja, mas mais em termos em termos comportamentais, naquilo que era a forma como olhavam para o treino, a forma como olhavam para o jogo, a forma como tinham essa vontade de jogando a titular, estando no banco, a forma como reagiam às adversidades, como se eram jogadores de desculpas ou se eram jogadores de soluções. Portanto, foram essas as nossas preocupações major no sentido de procurarmos que jogadores é que nós vamos ter. Ou seja, nós vamos ter uma equipa que vai passar por dificuldades, porque o nosso contexto era um contexto que iria ter dificuldades. O presidente sempre nos disse, nós somos um clube humilde, vamos cumprir, mas somos um clube humilde que tem as suas dificuldades, e nós sentíamos, dessas dificuldades nós vamos ter que fazer isto de forças, e só vamos conseguir fazê-lo se tivermos jogadores que olhem para cada desafio e não se queixem do desafio, que olhem para aquilo e digam, não, é nisto que eu me vou tornar melhor e que os outros vão ter dificuldade em ultrapassar e nós vamos conseguir ultrapassar. E foi sempre nessa base que nós fomos também procurando filtrar esses jogadores, e tivemos a sorte, porque isto é a realidade, tivemos a sorte de conseguir ter 25 jogadores de um carácter incrível e altamente competitivos, e isto cria uma vida na equipa. Ou seja, eu acredito que todas as equipas têm uma vida, têm uma alma própria, e esta equipa, porque tinha 17, 18, 19 jogadores muito competitivos, acaba por abraçar todos os outros e torna esta competitividade de uma forma muito mais intensa, muito mais salutar, e que nos faz acreditar que somos capazes de depois chegar ao jogo e sermos competitivos, sermos capazes de lutar pelos 3 pontos. Acho que já temos aqui 2 questões por parte do público, mas antes de avançar para elas, tenho aqui uma ainda daquilo que é a nossa sequência. O Vasco já explicou bem pronto, a forma como foi construído o plantel, portanto, eu tenho aqui uma dúvida que é, definido o plantel, e estou a partir do princípio que primeiro definem o plantel, mas definido o plantel, começam a tratar de delinear a pré-época ou fazem as duas coisas em simultâneo? Porque existem várias formas de trabalhar nesta fase, já aqui tivemos vários treinadores que explicaram isso mesmo. No vosso caso, como é que isso se processa? Nós temos, depende sempre dos timings também que temos. Nós ano passado em Mafra, eu já não tenho rigor absoluto, mas eu penso que nós acordamos a 31 de maio, penso que foi uma coisa assim desse género. Ou seja, nós tínhamos ali um prazo de basicamente 3 a 4 semanas para conseguirmos enquadrar o plantel, para conseguirmos enquadrar aquilo que eram as nossas necessidades, e para ao mesmo tempo procurarmos planear a época. Eu não gosto de fazer planeamentos de época com muito tempo de antecedência. Eu prefiro, porque, por exemplo, esta época, por exemplo, nós começamos com uma incidência maior sobre a organização defensiva, sobre princípios defensivos. E isto porque nós, por exemplo, quando nós tivemos a primeira reunião com o plantel, com o grupo, ainda outro dia estava a falar com o nosso capitão sobre isso, e estava-lhe a dizer, eu sei que as caras deles no início foram assustadoras. Estávamos no balneário e olhamos uns para os outros, e estávamos 11 jogadores dentro do balneário, com a equipa técnica e com o presidente. Nós do staff éramos tantos treinadores, fisioterapeutas, direção, éramos mais nós do que jogadores. E aquilo que nós lhes dizíamos era, epá, malta, tudo tranquilo, porque nós sabemos o que é que estamos a fazer, e o que nós queremos é não falhar.
porque nós não temos margem para falhar. Nós no Mafra não temos margem para falhar. Ou seja, se nós contratarmos um jogador, se o jogador depois não corresponder àquilo que nós esperamos, ele não vai ser dispensado, porque o clube já fez um acordo, já fez o contrato, não o vai dispensar, porque isso depois não vai dar hipótese do clube estar a pagar a mais jogadores, porque o orçamento é aquele, ponto final. Ou seja, nesse momento nós sabíamos que não podíamos falhar, ou seja, e quando nós chegamos ao primeiro treino, dos 11 jogadores, nós tínhamos um lateral direito, um lateral esquerdo, 3 centrais. E depois tínhamos 3 médios. Tínhamos 3 médios centro. Ou seja, a base era maioritariamente ali. Então o que é que nós sentimos? Tudo bem que nós já vamos estar a dar alguns comportamentos em termos de organização ofensiva, porque nós dividimos o treino em termos de funções de equipa técnica para estarem a dar feedback. De qualquer das formas, o foco essencial era mais de organização defensiva. Ou seja, porque nós tínhamos mais jogadores que era mais fácil nós começarmos a ir passando determinados comportamentos. E então nós começamos por aí, com uma incidência maior na parte da organização defensiva, apesar de irmos dando já alguns feedbacks em termos de organização ofensiva. E isso só aconteceu nos últimos 3, 4 dias de antecipação da época. Ou seja, a minha preocupação global foi tentarmos ver o maior número possível de jogadores, tentarmos identificar que jogadores nós queríamos tentar contratar para nós, porque todos estes timings depois, por vezes é o jogador que está à espera de mais isto ou de mais aquilo, ou que está em negociação, ou que nós não conseguimos fechar porque há aqui diversas situações. Portanto, isto vai sempre outros porque estavam noutros clubes e os clubes, a gente sabia que iam rescindir com eles, mas as rescisões atrasam. Ou seja, tudo isto às vezes tem timings que não nos permite estarmos completamente ali. Agora, não treinamos só com 11 jogadores, tivemos a oportunidade de treinar com mais 7 ou 8 jogadores que vinham dos júniores, que tinham alguns que ainda eram júniores e ficaram lá no plantel júnior, porque tínhamos a possibilidade de ter na equipa técnica um treinador que é o Tiago, que era também treinador de júniores, ou seja, que nos permitia ter esta abrangência de, vamos chamar júniores, também os integramos nos treinos, eles são tratados exatamente da mesma forma e nós temos o mesmo número de preocupações com eles como temos com a equipa sénior, e vamos tentar desenvolver a que todos consigam treinar e estar no seu melhor, e conforme nós formos fazendo as contratações e os jogadores forem chegando, então nós vamos gerindo e mediando a situação. E foi isso que foi acontecendo. Por isso, a preocupação foi realmente muito grande naquilo que foi os alvos que nós queríamos para o plantel, e depois a identificação em termos de operacionalização do modelo, a forma por onde íamos começar ou por onde íamos finalizar, foi uma preocupação que foi sendo tida ao longo das semanas e perante aquilo que íamos sentindo que eram as dificuldades e que eram as melhorias na própria equipe. Ok, sim senhora. Vamos então para a primeira questão aqui por parte do público. O Rui Gomes, nosso colega aqui do Futebol Apoiado, um grande abraço para ele. Ele pergunta ao Vasco se há pouco, quando falou na questão do scout dos jogadores, de encontrar jogadores com características que pudessem se adequar ao vosso modelo de jogo e à vossa ideia, ele pergunta se acha que nesse processo de procura de jogadores, encontrar esses mesmos jogadores em equipas cujo estilo de jogo é semelhante à vossa ideia de jogo, pode ser algo que acarrete menos riscos e que possa ser facilitador para a adaptação desses atletas ao vosso modelo e à vossa ideia. Sim, é verdade. Bem mais simples. Há menos trabalho. A verdade é que por vezes não é possível. É uma realidade que quanto mais as equipas se aproximam daquilo que é o nosso jogar, mais fácil é nós por vezes identificarmos aqueles jogadores que estão mais preparados. Agora, é também, não podemos também ceder a essa tentação. E aquilo que nós procuramos dentro da equipa técnica é discutir isso mesmo, não podemos ceder à tentação só porque estamos a ver aquele jogador a fazer coisas boas que nós gostamos, mas o outro que, apesar de não estar em termos de enquadramento do modelo na mesma situação, será que não tem mais para dar do que aquele jogador que já está adaptado àquele jogo?
e que faz aquilo bem, mas será que consegue dar mais que aquilo? E esse é que é o problema de por vezes nós conseguirmos filtrar. Não nego que por vezes há momentos eu dei há bocado o exemplo do ala. Nós temos alas, por exemplo, para lhe falar dos alas, por exemplo, nós tínhamos o Diego Medeiros, que tinha trabalhado comigo em Passos de Ferreira, por isso era um jogador que eu conhecia. O Nuno Rodrigues vinha do Vilmoinhos, já jogava por espaços interiores, muitas das vezes como interior, outras das vezes como 10, outras das vezes como ala, por isso nós conseguíamos perceber que ele efetivamente era um jogador de jogo de espaços de dentro, por isso era também fácil identificar. O Rui Gomes era um miúdo que eu conhecia já da formação, do Vitória de Guimarães, do Benfica, por isso, apesar de ter maioritariamente das vezes jogado mais fora, nós sentíamos que ele era um jogador que, por exemplo, quando passava pela posição de médio ofensivo também já conseguia resolver. Ou seja, era um jogador que em espaços curtos que conseguia identificar-se. Agora, por exemplo, nós depois contratamos o Lucas Silva ao Moreirense por empréstimo. E o Lucas era um jogador que estava habituado a jogar maioritariamente por fora. Agora, aquilo que a gente tentou observar no Lucas era ele está maioritariamente habituado a jogar por fora. Mas que características de jogo é que ele tem? Ele é um jogador refinado do ponto de vista técnico, é um jogador que consegue receber com ambos os pés, consegue receber orientado, é um jogador que enfrenta um contra um com facilidade. Tinha, por vezes, algumas ligações não eram as melhores, mas nós sentíamos, era um miúdo, tinha 20 anos, e sentíamos que com a qualidade técnica que ele tinha e com o compromisso que ele tinha, porque era um jogador muito comprometido, trabalhava imenso, nós conseguimos ver que aquele jogador, mesmo que a gente o puxe para dentro, ele vai conseguir identificar-se com o jogo interno. Ou seja, ele vai conseguir alternar os momentos de ataque à profundidade, de jogo mais por dentro, porque tem características do próprio jogar dele que nós sentíamos que eram capazes de se enquadrar naquilo que eram as nossas decisões. E a verdade é que, por exemplo, os outros nós já achávamos que podiam encaixar-se no jogo mais por dentro, enquanto que no Lucas haveria sempre esta dúvida, mas acabamos por sentir que se calhar era mais fácil ir por outros, mas aquele tinha um potencial realmente que nos podia trazer mais coisas novas e diferentes. E felizmente foi um acrescento também, e foi uma competitividade muito boa que deu ao grupo, e fez uma época extraordinária. Ou seja, por vezes não ceder a essa tentação da facilitação, mas olharmos para o potencial também que eles têm e de podermos fazê-los crescer. Ora bem, o André Costa também, outra questão aqui do público, um abraço para o André. Diz que ele leu aquilo que o Vasco referiu em relação aos princípios no controlo da profundidade. Quais as referências para aguentar a linha em caso de bola descoberta? É o exemplo que ele dá, e depois ele dá aqui um pequeno exemplo prático. A bola descoberta, a linha exposta, extremos ameaçam a profundidade, mas o ponta-lança baixa em apoio. Que comportamentos é que o Vasco defende? Aquilo que nós procuramos é, inicialmente, os nossos jogadores têm que estar com os apoios preparados para defender a profundidade ou o espaço entre linhas. Depois, outra coisa que para nós também é fundamental é jogador que tem bola, tal como ele referiu, e agradeço também já a pergunta anterior e agora também a pergunta do André. Ou seja, de que forma o jogador tem a bola? Ou seja, ele está a fazer ameaça de que vai jogar para a frente, ou a bola está descoberta, mas ele nem sequer ameaçou, nem sequer fez o posicionamento do corpo de como ia lançar, nem sequer levantou a cabeça. Ou seja, o jogo para a profundidade não está a ser ameaçado. Ou seja, estão a existir ameaças, mas o jogador não está a ameaçar para ali. Ele está a olhar para muito mais soluções que estão à volta dele do que para as soluções da frente. Ou seja, os nossos jogadores da linha defensiva têm também que conseguir identificar isto. Têm que estar a ver que comportamentos é que o portador da bola está a ter. E depois, essa é uma questão interessante. Ou seja, os extremos fazem ameaça à profundidade e o ponta vem em apoio. O que é que nós preferimos? Primeiro, que não exista espaço entre linhas. Ou seja, o espaço entre linhas seja realmente diminuto. Ou seja, se há uma aproximação do ponta em apoio, os nossos centrais, o nosso central mais próximo, eventualmente pode ir 1 metro. Mais do que isso já não irá. Ele só irá se a possibilidade de ameaça for grande. Ou seja, e essa possibilidade de ameaça é qual? Ele vai 1 metro
o jogador levantou a cabeça e ele já recua porque à partida já vai jogar longo. Depois, há outra situação que é, se a bola realmente entrar, então nesse momento ele chega mesmo para encurtar, para não permitir que o adversário enquadre. É uma situação limite, mas que num primeiro momento aquilo que nós preferimos é garantir o alinhamento da linha defensiva. Sendo ameaça dos extremos, também depende se os extremos estão a jogar mais fora ou mais dentro. Porque se os extremos estão a jogar mais por fora, o nosso lateral controla com facilidade. Se estão a jogar mais por dentro, e há dupla ameaça dos extremos que estão a jogar por dentro com ponta em apoio, então a nossa linha defensiva toda aguenta. E quem controla o espaço entre linhas será sempre o médio centro, os médios centros. Depois, se a bola eventualmente entrar por dentro, porque por vezes entra, e por vezes nós não vamos ser capazes de defender o espaço entre linhas, aquilo que nós procuramos dizer é, se a bola entra dentro, e se é momento em que eles estão a jogar entre linhas, então como é que nós anulamos o espaço entre linhas? É aumentando esse espaço. Ou seja, o espaço entre linhas só existe se a nossa equipa estiver realmente muito compacta e seja difícil defender esse espaço. Ou seja, a bola entra entre linhas, se o jogador se enquadra, então a nossa equipa tem que baixar. E nesse momento tem que baixar, para reduzir esse espaço e para permitir que os médios voltem e nós consigamos retirá-lo do espaço entre linhas. Ou seja, se nós conseguirmos baixar e que os nossos médios venham, então procurarmos tirar esse jogador do espaço entre linhas para ele ter que sair desse espaço. E nós ganharmos tempo com o nosso alinhamento, mas baixando até, normalmente, 2 passos à frente da grande área para impedir o remate naturalmente. E nesse momento, sim, então aí nós saímos na pressão ao jogador que tinha entrado entre linhas. Depois, outro momento que ele falou do encurtamento. Se a bola entra, por exemplo, no corredor, nós estamos em pressão e estamos alinhados no encurtamento, em linha defensiva, se a bola é jogada para trás, a nossa equipa tem que encurtar toda, apanhando o lateral que está mais à frente, mas toda tem que encurtar e ficar alinhada novamente, mas tem que parar no momento em que o jogador já vai receber a bola, porque se só pararem quando ele já está a dar o passe, pode ser um passo para trás e bola jogada para cá e nós estamos em contramovimento. E isso é uma coisa que nós não queremos que aconteça. Ou seja, um segundinho antes, não é um segundo, é um milésimo de segundo antes do jogador poder receber a bola, a nossa equipa já tem que estar parada e a controlar a profundidade. Se ele domina a bola, então nós voltamos a encurtar para diminuir ainda mais o espaço, porque tudo aquilo que nós queremos aqui é reduzir o espaço e o tempo para que o jogador portador da bola tenha maiores dificuldades em poder jogar. Se nós lhe dermos mais tempo e mais espaço, naturalmente ele vai estar muito mais confortável para poder jogar. Ou seja, estes são comportamentos que nós vamos dando para os nossos jogadores identificarem sinais daquilo que são aquilo que está a acontecer em jogo e aquilo que todos têm que se orientar. Porque eu lembro que falei sobre isso também, que é, imagina que a bola entra fora e entra à largura, se o lateral está em pressão e os centrais estão alinhados com o lateral contrário, porque nós queremos que o nosso central bascule ao corredor, nós não podemos dar um passo em frente só porque há uma ameaça à profundidade. Porque se um jogador dá um passo em frente, ele desalinhou em função dos outros dois. E os outros dois não vão imaginar que ele vai dar esse passo em frente. Ou seja, nós temos todos que pensar a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso só acontece por sinais coletivos. E é isso que nós procuramos que eles se identifiquem. Muito bem. De certeza que o André ficou satisfeito com a sua resposta. Coisa, é voltar a dizer, exatamente. Ora bem... Diogo Rodrigues, aqui temos mais uma pergunta. Eu ia avançar com as nossas do guião, mas aproveitamos então que aparecemos aqui hoje. Diogo Rodrigues, então, um grande abraço para ele. Boa noite, Mister. Antes de mais, um abraço a si e os parabéns pela época realizada no Mafra. Queria perguntar ao Mister quais os comportamentos que idealiza para preparar uma suposta transição do adversário, ou seja, mesmo em posse, que elementos o Mister posiciona para preparar a perda no último terço. Um abraço e o resto é para mim, não interessa para aqui. Como é que prepara a perda então nesta situação? Primeiro um abraço para ele também e obrigado pela pergunta. Aquilo que nós procuramos é que a perda seja sempre preparada também em função daquilo que o adversário deixa. Ou seja, os nossos laterais têm muita abrangência ofensiva. E habitualmente são os nossos dois médios com os nossos dois centrais que fazem a preparação da perda. Podendo essa preparação da perda ser feita também de forma diferente e dispar, em função do número de jogadores que o adversário também vai deixando. Isto porque esse momento de preparação da perda é um momento para nós de marcação individual.
Ou seja, nós no momento em que temos a bola, os nossos jogadores, 2 centrais e 2 médios, têm que estar os 2 centrais completamente em marcação individual, ou seja, um tem que marcar, outro tem que sobrar para identificar. Se há um segundo avançado, então tem que chamar um médio, e o outro médio fica como jogador capaz de dar mobilidade para se soltar para o jogo. Se eventualmente o adversário foi atraído por nós termos que jogar no último terço com o nosso número elevado de jogadores que colocamos na frente, então aí nós passamos a ter, imaginemos que os nossos centrais deixam de ter adversário, têm só um, fica um a marcar e o outro a sobrar, então os nossos 2 médios, um fica em equilíbrio para poder rodar a bola e o outro já tem mais abrangência de chegada na área. Se eventualmente sentimos que a equipa está realmente muito em baixo, nós procuramos ter referências de passo pelos médios sempre para poderem rodar a bola, mas essa rotação da bola ser rotação para atrair e explorar à frente. Então, quando nós rodamos para atrair e explorar à frente, aquilo que nós procuramos é que os nossos médios tenham comunicação suficiente para eu posso deixar momentaneamente, mas de imediato o outro tem que vir equilibrar, e isso tem que ser responsabilidade dos nossos centrais para chamarem, para que a perda seja sempre preparada dessa forma. No último terço mesmo, quando nós já estamos em situação possível de cruzamento, o nosso lateral pode estar perto da área, mas não tem que ir ao segundo posto, ou seja, ele prepara uma perda já, a impossibilidade de chegar-se na área, porque felizmente os nossos laterais fizeram 9 golos este ano, e portanto isso foi também um momento que nos deu algum gozo e algum prazer, porque foi importante para eles e para nós. Ou seja, se há possibilidade de cruzamento naquele timing, então os nossos laterais podem estar perto da área, mas preparando a perda pela possível saída por extremos. Ou seja, temos os 2 centrais, os 2 médios ou um médio, aí dependerá, e depois o lateral contrário só em último caso, quando já estamos em situação iminente de cruzamento. Muito bem, temos aqui já outra questão do Diogo Sousa, um abraço para ele, e vem um pouco ao encontro daquela outra questão que foi colocada pelo André Costa, por causa da explicação do alinhamento defensivo. Boa noite. Se os extremos fizerem o movimento de ruptura entre central e lateral e ao mesmo tempo o avançado baixar em apoio, se o lateral tiver projetado, neste caso da equipa do Vasco, o procedimento da linha defensiva é o mesmo? O mesmo que falei há pouco, sim. Ou seja, nós aguentamos a linha defensiva. Procuramos é que fique curta. Procuramos que fique curta junto dos médios, porque nós procuramos que os nossos 2 médios também não joguem lado a lado, mas sim mais diagonais, ou seja, para um dos médios estar um nadinha mais baixo e mais próximo ainda da linha defensiva. E se essa bola entrar, se nós sentirmos que há uma ameaça de profundidade dos 2 extremos, ou seja, em espaço lateral central, então nós sabemos que os nossos centrais não podem ser atraídos no ponta de lança. Por isso, deixamos a referência de ponta de lança, e aquilo que fica controlado é o espaço entre linhas, que nós sabemos lidar com ele. Aquilo que nós procuramos é que a nossa equipa fique curta, compacta, que o alinhamento defensivo se aguente. Procuramos impedir que as ligações possam entrar por dentro, mas para as ligações entrarem por dentro nós também temos que garantir que controlamos a profundidade e não podemos ser atraídos só porque um jogador vem em apoio, porque aquilo pode ser uma mera atração para depois entrar nas minhas costas, até por vezes em apoio frontal. Eu venho, toco, deixo pronto e outro já entrou nas minhas costas e eu abri o buraco. Ou seja, nós não queremos ser atraídos nesse momento. Agora, há ali um timing de 1 metro que é quase inconsciente o nosso central sair ligeiramente, mas eles quando sentem a ameaça do extremo em espaço lateral central, a referência é aguentar-se alinhado, controlando a profundidade e chamando sempre um médio para ficar ainda mais próximo. Temos aqui outra questão do Marco Pereira, um abraço para ele. Sabendo que existe uma identidade nos diferentes campeonatos, como é que definiria o campeonato da segunda Liga e quais as grandes diferenças em relação à Primeira Liga? E manda-lhe um grande abraço. Um abraço também para ele. Assim, o campeonato da segunda Liga tem sempre uma diferença de orçamentos muito grande também. Mas não é tão dispar quanto é, por exemplo, a diferença de orçamentos na Primeira Liga. Porventura, os plantéis
de equipas que lutam pelos 5, 6 lugares de manutenção e que ficam nos 5, 6 lugares, na teoria, de orçamento mais baixo. Não quer dizer que um orçamento baixo não fique em terceiro lugar, ou em primeiro lugar, ou em quarto lugar, não interessa. Mas na Primeira Liga as diferenças acabam por ser mais dispares. Enquanto que na Segunda Liga, apesar de haver muitas diferenças de orçamentos, de haver orçamentos, e eu tenho noção de que há orçamentos 6, 7, 8 vezes maiores do que os nossos, do Mafra, mas a diferença de orçamento não é tão significativa quanto é na Primeira Liga. Ou seja, existe um maior equilíbrio ao nível dos jogadores, ao nível da qualidade e ao nível daquilo que é a competitividade interna da Segunda Liga relativamente, por exemplo, à Primeira Liga. Precisamente porque também, naturalmente, a diferença de orçamentos permite chegar a determinado perfil, e esse perfil naturalmente acaba por ser mais diferente. Então existe uma diferença maior a esse nível, ou seja, por exemplo, no nosso campeonato de Segunda Liga, o Nacional perdeu muito poucas vezes. E o Farense também penso que só perdeu 3 ou 4. Ou seja, nós perdemos 5 vezes, mas se nós analisarmos o habitual do campeonato português, por exemplo, na Primeira Liga, normalmente as equipas que ficam em primeiro, em segundo e em terceiro perdem muito menos vezes do que, por exemplo, o primeiro e o segundo classificado da Segunda Liga. E isso é um dos dados que diz que na Segunda Liga há maior número de pontos perdidos por todas as equipas. Ou seja, torna essa competitividade maior. E essa competitividade acaba por se tornar maior precisamente pela diferença de orçamentos não ser tão dispar quanto é na Primeira Liga. Acho que aqui o nosso público está agora inspirado. César Fernando, um abraço para ele. Mister, parabéns pela campanha no Mafra e obrigado pela sua partilha. Ele coloca aqui um caso prático, digamos assim. Quando o adversário joga com 4 defesas, um médio defensivo, 3 médios à frente, sendo que 2 dos médios estão bem abertos, e 2 avançados, como é que, por norma, trabalha ou organiza, passa a redundância, a sua organização defensiva? Da mesma forma. Não é para nós veículo de grande importância a forma como o sistema do adversário nos aparece. A nossa organização defensiva tem muito a ver com zona. Nós somos uma equipa que procura defender zonalmente e procurando fechar espaços. Aquilo que falei há pouco, daquilo que nós procuramos aquilo que nós procuramos acrescentar em termos ofensivos, que é ganhar tempo e ganhar espaço, é aquilo que nós procuramos em termos defensivos retirar aos adversários. É ganhar tempo e ganhar espaço. Por isso aquilo que nós procuramos é, independentemente da forma como os adversários estão a jogar, a nossa equipa ter capacidade suficiente para fechar espaços. Naturalmente que é diferente, por exemplo, se uma equipa sai com 2 centrais e um médio, é diferente de se sai com 2 centrais e com um médio no meio, ou com 2 centrais e com um médio no corredor. Mas a nossa pressão é ligeiramente diferente, porque podemos saltar com o ala, podemos saltar com o médio, mas não é significativo as alterações que nós fazemos em termos de organização defensiva relativamente ao facto do adversário estar a jogar em losango, ou estar a jogar com 1+2 e com 3 na frente, de estar a jogar com 2+1 e com 3 na frente, estar a jogar em 3-5-2, não é muito preocupante em termos daquilo que é a nossa modulação global. Porque se virem os nossos jogos do Mafra, nós jogamos contra equipas que jogaram realmente em 3-4-3, que jogaram em 4-3-3, em 4-2-3-1, em losango, por acaso, não estou assim a recordar, mas independentemente se fosse losango, será sempre comportamentos ajustados em relação àquilo que é a nossa organização. Nós procuramos que os nossos 2 alas tenham capacidade para se saberem relacionar com os nossos 2 médios centros a defender, portanto formando 2 linhas de 4 compactas em que defendemos ao espaço zonal e procuramos orientar o adversário a jogar para fora. Todos aqueles que são os nossos comportamentos, nós não gostamos muito de mudar comportamentos de jogo para jogo. Nós podemos fazer nuances em relação àquilo, por exemplo, que é a nossa pressão. Agora, nós não gostamos muito de estar sempre a mudar, de estar a dizer aos jogadores que agora pressionamos com eles a condicionar para fora para nós pressionarmos ali. Não gostamos de logo na semana a seguir dizer agora condicionamos para eles jogarem para dentro, para pressionarmos por dentro e para eles virem de acordo com as nossas coberturas.
Não, nós procuramos manter padrões, e aquilo que procuramos é que eles identifiquem que as nossas janelas que existem dentro da nossa rede de organização, que sejam janelas que são impedidas pela nossa capacidade de pressionar e de impedir que estes espaços entrem aqui. Ou seja, se nós queremos guardar os espaços aqui dentro, ou seja, se nós estamos com uma linha de 4 e depois estamos aqui com outra linha de 4 à frente, nesta linha de 4 nós não queremos que as bolas entrem aqui, não queremos que elas entrem aqui neste meio. Então, nós queremos é que na nossa organização nós sejamos capazes de compactar o suficiente e sermos agressivos o suficiente para os orientar para onde nós queremos e depois aí encurralar e pressionar. Mas para isso temos que meter agressividade e temos que ter processo zonal. Porque se nós estivermos a ir no encaixe, então nós ao irmos nesse encaixe, nós vamos desrespeitar aquelas que são as zonas que para nós são mais valiosas. Porque para nós nem todos os espaços valem o mesmo. Ou seja, como nem todos os espaços valem o mesmo, então a nossa equipa quer é defender os melhores espaços, aqueles que para nós são os mais importantes, e deixar os espaços que são menos importantes, que podem ter lá jogadores. E podem ter lá jogadores. Agora, se a bola lá chegar, os nossos jogadores saberem que vão ter tempo para defender ainda esse espaço, porque lhes dará tempo para eles se organizarem para defender aí. Essa explicação é música para os meus ouvidos, porque eu também acredito muito nessa questão da defesa zonal, digamos assim. E já agora, isto é uma questão que me ocorreu quando da explicação que o Vasco deu. Para uma equipa que se assume como dominadora e controladora pela sua identidade, que é uma identidade de uma equipa que quer ter bola, essa forma de defender ajuda, não é? E consubstancia, reforça essa mesma identidade, porque se todas as semanas for alterando a sua forma de defender, porque o adversário explora mais isto ou mais aquilo, não é? Acaba por depois desvirtuar um bocadinho aquilo que é o seu processo ofensivo, porque isto está tudo interligado. A forma como atacamos influencia a forma como defendemos e vice-versa. E se estiver sempre a alterar a forma como defende, obrigatoriamente, por mais que não queira, vai acabar por condicionar também a forma como ataca. Sim, sim senhora. Concordo. Ora bem, Bruno Vivas, um abraço a ele, boa noite aos dois, obrigado Bruno. Mister, na fase de finalização, que tipo de padrões tem no seu modelo de jogo e que importância dá à criatividade? Um abraço para ele. A criatividade total. Aquilo que nós procuramos com o nosso modelo é que a criatividade existe ainda mais. Por vezes as pessoas confundem aquilo que nós queremos passar e aquilo que nós queremos dizer. E eu acredito que se falarem com os nossos jogadores, eles lhes dirão que nós não cortamos a criatividade a nenhum deles. Agora, aquilo que nós procuramos é dar-lhes sinais, pistas e lugares onde eles podem ocupar determinadas zonas. Mas as decisões têm sempre a ver com os jogadores. Ou seja, aquilo que nós queremos é que nós tenhamos sempre linhas de passo suficientes para que o jogador tenha capacidade para decidir conforme ele achar melhor. E nós vamos dando pistas, nós vamos dando orientações em função do posicionamento que queremos para que eles consigam guiar-se, para que eles consigam ter rotas, para eles olharem para as coisas, para eles verem e as coisas lhes irem saindo mediante aquilo que está a acontecer. Agora, nós não queremos é que, só porque nós dizemos que os nossos alas têm que estar dentro, que os nossos dois médios se mostram aqui ou ali, que o nosso 10 vem acolá, isto acontece, mas acontece sempre num registro muito particular, que é, eles têm posicionamentos base, em que nós não abdicamos deles, é a realidade, não abdicamos, somos muito concisos naquilo que lhes dizemos e exigentes na forma como queremos que eles estejam nesses locais, mas esses locais não são fixos. Se é 1 metro para um lado, ou 1 metro para o outro, ou 1 metro para a frente, ou 1 metro para trás, depende. E esse depende tem a ver com o quê? Com o posicionamento do adversário, com aquilo que está a acontecer em função do adversário aos nossos colegas, porque se o meu colega está sem marcação, eu não preciso de lhe dar uma linha de passe maior mais à frente. Ou seja, se ele está a ser sob marcação, então eu se calhar aí tenho que o ir ajudar. Tenho que o ir ajudar como? Tenho que lhe dar mais uma linha de passe mais próxima para que ele se sinta mais confortável. Agora, imaginemos o nosso central, está sem marcação, e eu que sou ala vou sair do meu espaço entre linhas, porquê? Para quê? Para ir ali à frente da linha de pressão, eu não preciso. Ali qualquer um joga, porque se o meu colega não tem pressão, então ele está tranquilo para decidir. Agora, aí eu tenho que lhe dar uma linha de passe, de dificuldade do adversário, para que
eu faço o adversário atrair-se, que é para eu depois ter que ver qual é o espaço que ficou aberto. Agora, muitas vezes, eu pisar a bola e esperar que o adversário me pressione, pode ser uma coisa positiva, contrariamente àquilo que as pessoas dizem. Ou seja, para mim é importante efetivamente que é assim, se tu tens espaço, progride com a bola, vai para a frente. Mas imaginemos que o adversário está todo metido atrás e está a perder 1-0. Então eu se calhar quero aguentá-lo, obrigá-lo a sair à pressão e ver qual é o espaço que ele deixa. E quando ele deixa esse espaço, então aí sim, eu tenho que ser mortífero. E tenho que atacar esse espaço e já que bati essa pressão, tenho que acelerar. Agora, se o adversário está confortável a defender em baixo e não pressiona, então aí eu não tenho necessidade que o meu central passe a bola ao meu ala que vem fora do bloco só para tocar. Porque isto é uma posse pela posse que para nós não nos diz muito. Esta posse que a gente quer ter é uma posse que faça ferida, que procure jogar para a frente. Nós por vezes, nem sempre conseguimos jogar para a frente. Agora, aquilo que a gente quer é chegar à baliza do adversário. É realmente chegar e marcar gol na baliza do adversário. Porque nós não queremos só ter 70% de posse de bola. Isso a mim não me diz nada. Eu quero é os momentos que a nossa equipa possa ter a bola, que tenha uma bola eficaz para poder ferir o adversário. O posicionamento em termos de zonas de finalização, não é? que ele tinha falado. Sim. Se tem algum posicionamento padrão, exatamente. Nós, em termos de momento de cruzamento, nós não temos um padrão. Já tivemos, já o alteramos, já fomos fazendo de diferentes formas, e aquilo que a gente foi sentindo é que, neste momento, aquilo que nós procuramos é dar indicações claras de momentos de agressividade e timings de entrada de bola. Ou seja, tal como nós falamos que no momento defensivo os nossos jogadores têm que ir sentindo aquilo que está a acontecer, se a bola é jogada para trás, o momento que para, etc. No momento ofensivo, exatamente a mesma coisa. Ou seja, se eu sinto que o meu lateral direito está a cruzar mais fora, em que zonas é que eu vou atacar mais forte? Se o meu ponta de lança, porque por vezes eu dizer assim, quero ponta de lança ao primeiro, o extremo ao segundo, o 10 no penalti. Epá, mas se for sempre assim, se calhar também não é o ideal. Ou seja, aquilo que nós sentimos é que depende também das zonas. Por exemplo, se o meu extremo é esquerdino e tem muita dificuldade em cruzar com o pé direito e está a jogar à direita, então se calhar quando ele corta para dentro, os movimentos do meu ponta de lança já têm que ser os momentos de saber que o cruzamento vai sair em balão mais para entrar na zona da baliza. Ou seja, nós temos que conseguir, por vezes até em treino complementar, por vezes até em explicação aos jogadores, dar-lhes as indicações do conhecimento dos colegas, daquilo que os outros estão a fazer. Porque se o nosso lateral direito entra mesmo na profundidade, já está dentro da área, se calhar aquilo que é a atração habitual do adversário é fechar todo ao primeiro poste, se calhar o espaço vai estar ao segundo poste. E eu só tenho um jogador na área nesse momento. Então eu se calhar vou querer que o meu ponta entre ao primeiro, se calhar não vou, se calhar ele vai ter que dar um chega ao primeiro e vem para o segundo e mata ele no segundo. Ou seja, todas estas identificações para nós não nos parecem perdidas, pelo contrário, parecem-nos como é que nós conseguimos que eles, na zona de finalização, eles consigam identificar sobre sinais que têm que ocorrer para espaços que eles têm que atacar. E aí sim, nós somos incisivos. Quem é que tem que ir ali? Este jogador chegou ali. Quais são as zonas que nós temos realmente que ser fortes, agressivos e atacar? Então aí sim nós vamos dando sinais. E esses sinais têm a ver muito mais com o perfil de jogadores que nós estamos a atacar ali, porque, por exemplo, se é um extremo que é destro e está a jogar à esquerda e a bola lhe é metida na profundidade, se nós já sabemos que aquele extremo tem dificuldades em cruzar com o pé esquerdo, ele vai cortar para dentro. Então nós se calhar já vamos aguentar para depois a entrada ser de outra forma. E isto é que nós procuramos ir dizendo para criar situações e soluções em treino para que elas sejam menos adversas em termos de jogo. Ok, relembro àqueles que nos estão a seguir que, ao contrário do habitual, hoje nós iremos concluir a nossa emissão por volta das 22h30, imperativos da agenda. Portanto, continuem a mandar mensagens e a fazer comentários. Vamos ter que selecionar e pedir desculpa, obviamente, a quem não tiver, entre aspas, voz aqui hoje, mas graças aqui ao nosso convidado, ao Vasco, as perguntas e os comentários têm sido mais do que muitos e nós somos realmente obrigados aqui a fazer uma seleção. Portanto, Vasco, o nosso guião acho que já foi à vida. Vamos fazer só mais uma ou duas questões. Não há problema. O resto vai ser quanto mais questões puder responder sobre aquilo que é o nosso jogar, sem problema. Agora, eu quero é que percebam uma coisa.
eu não estou a dizer que quem pensa de outra forma está errado. Eu estou a dizer é que esta é a nossa forma de pensar, esta é a nossa forma de agir, Exatamente. e não quer dizer que esteja errada ou que esteja certa, mas é a nossa e é aquela pela qual nós nos batemos na crença. Exatamente. Paulo Figueiredo, um abraço. Pergunta ao Vasco como é que descobriu o Miguel Rodrigues no Campeonato de Portugal. Nuno Rodrigues. Nuno Ele aqui Rodrigues. diz Miguel, mas é o É, Nuno foi o Nuno. Rodrigues, É o Nuno lusitano, Rodrigues. sim. O Nuno foi um caso, foi um caso giro. Nós, curiosamente, começamos a ver o Lusitano de Vilmoinhos por causa de outro jogador. Não vou dizer o nome porque não ficaria bem, naturalmente. Nós começamos a ver o jogo com outro intuito, só que a certa altura o Nuno ia fazendo coisas, lá está, aquilo que a gente estava a falar há pouco. A certa altura nós, ei, e aquele gajo, tumba, e faz uma coisa e nós, epá, é aquele gajo, tira o número. Ele é craque, ele é E, craque. e depois já faz outra, e depois já faz outra. E nós começamos a dizer, epá, se calhar aquele miúdo era interessante. E depois acabaram por nos mandar um vídeo sobre esse miúdo, ou seja, sobre o Nuno. Ou seja, nós tínhamos gostado no jogo, mandaram-nos um vídeo e percebemos onde é que conseguiríamos chegar através dele. E curiosamente, acabei por depois falar com o miúdo e por lhe dizer, e foi uma história gira, porque eu falei com o miúdo e disse, Nuno, nós estamos a ver jogos teus, e lá está, sobre aquilo que tínhamos falado há pouco, jogos que a gente selecionou. Eu lembro-me de alguns jogos que a gente selecionou. Não me lembro de todos, porque a gente viu, acho que foram 6 ou 7 jogos dele, mas sei que nós vimos o jogo dele contra o Nacional, em que ele penso que até faz um gol de cabeça, de canto. Ou seja, um jogo contra o Nacional da Madeira para a Taça de Portugal. O jogo acho que ficou 4-3, foi assim uma coisa, em que eles eliminam o Nacional. Foi em Uh, Vilmoinhos, sim, 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 Moinhos. exatamente. Vimos esse jogo. Vimos o jogo contra o Lourosa, em Lourosa, penso eu, que era uma equipa que estava também a lutar pela subida. O Nuno até nesse jogo penso que joga em interior. Vimos um jogo contra o Espinho em casa, do Vilmoinhos, e ele já joga como extremo. E vimos, por exemplo, o jogo, eu acho que foi contra o Sporting. Vimos o jogo contra o Sporting para a Taça de Portugal. Também. Ou seja, contextos difíceis e contextos em que nós vimos, epá, mas este miúdo tem coragem, ele tem coragem para assumir, ele gosta de assumir o jogo, gosta de assumir a bola. Ou seja, e o miúdo começou-nos a chamar a atenção. E depois eu quando falei com o miúdo, eu disse-lhe, Nuno, nós gostamos de ti, mas eu neste momento não te consigo fechar. Eu tenho que ter permissão também do diretor desportivo, naturalmente. Não te nego que nós podemos vir a ter interesse, mas não te posso dar essa certeza já. E o miúdo teve uma humildade, como depois apresentou essa humildade durante o ano inteiro, e ele só me dizia, pronto, mister, eu agradeço, fico à espera, não sei o quê, e se aparecer alguma coisa eu digo. E depois o miúdo, curiosamente, disse-me, mandou uma mensagem a dizer, mister, falaram comigo, mas é para ir à experiência. E eu disse, pronto, mas olha, nós queremos que tu venhas para cá. E eu recordo-me que disse-lhe o valor que tínhamos para ele, etc. E o miúdo disse, pronto, mister, eu vou chegar a casa, vou falar com a minha família, não sei o quê. E passado uma hora e meia, já nem sei o que é que foi, o miúdo ligou, e pronto, e as coisas ficaram resolvidas. E felizmente ele veio para a nossa equipa. Felizmente valorizou-se também, tal como outros que vieram do Campeonato de Portugal, outros que vieram da Primeira Liga, outros que vieram da Segunda Liga. Felizmente a equipa conseguiu toda valorizar-se, e este foi só um caso dos tais que às vezes nós até estamos a ver um e gostamos é do outro, e acabamos por exemplo, o Nuno se calhar veio na nossa ótica inicial pensar assim, de 4 extremos ele se calhar vai ser o quarto, porque é o miúdo que vem do contexto difícil também, e ele acabou por ser o extremo com mais minutos que nós temos. Por isso, por vezes as coisas não têm nada a ver com a antecipação que a gente faz, e tem a ver com o mérito que eles vão construindo. Isto naturalmente é mérito dele. Muito bem. João André Costa tem aqui duas questões, vamos escolher uma delas. João, desde já um abraço e obrigado pela pergunta. Boa noite, mister. Em termos de percentagem, quanto é que a análise do adversário pesa no seu microciclo? Difícil de dizer isso. Eu já respondi uma vez sobre isto, mas de qualquer das formas eu vou tentar resumir. Eu sei que falo muito e depois, depois isto demora muito tempo. De qualquer das formas, aquilo que nós procuramos fazer, e de forma muito resumida, é
jogo domingo, temos jogo no domingo seguinte. Segunda-feira é dia de folga. Na segunda-feira eu gosto de ser eu a rever o nosso jogo, portanto faço uma análise da própria equipa. Normalmente faço os cortes com aquilo que acho que são as coisas melhores das coisas piores. O Cláudio, que é quem faz também a análise do adversário, acaba por analisar o adversário, manda-me tópicos também sobre aquilo que ele acha que nós podemos ter em consideração, ou seja, porque o Cláudio sabe muito bem que nós não vamos mudar, nós vamos explorar mais coisas que o nosso jogo traz com maior incidência e vamos, porventura, defender mais coisas que já estamos habituados, mas que acontecem naturalmente mais vezes. Por exemplo, imaginemos que eles ofensivamente é uma equipa que explora muito o espaço lateral central. Nós já sabemos que o nosso central bascula o corredor, mas se calhar vamos provocar alguns exercícios onde isso aconteça mais vezes para exacerbar um bocadinho esse comportamento e a nossa equipa estar mais preparada. Só um exemplo muito claro. Ou seja, o Cláudio vai me dando também algumas nuances logo na segunda-feira, eu procuro reunir as duas informações e procuro fazer uma proposta semanal. Essa proposta semanal tem em consideração aquilo que é as coisas que nós queremos melhorar, aquilo que são coisas do nosso jogar que nós nunca queremos deixar de ter, nunca são coisas que nós queremos deixar de ter, e depois são coisas que também o adversário pressiona com um, pressiona com dois, não sei o quê, ou seja, nós podemos criar determinados exercícios que possam propenciar comportamentos mais habituais, porque isto não quer dizer que o adversário não chegue ao dia do jogo e não mude tudo aquilo que fez, e nós temos que estar preparados para isso, e nós aquilo que queremos procurar é, nós damos uma imagem global do jogo aos nossos jogadores, mas é só para, se acontecer aquilo que nós estamos à espera, eles estarem preparados e não ser um impacto naquele momento. Mas se for um impacto naquele momento, não tem problema nenhum. E os nossos jogadores têm que ter essa consciência, que são capazes de jogar qualquer jogo que lhes apareça. Porque eles têm que ser capazes de olhar para o jogo e jogá-lo, interpretá-lo e encarar quais são as coisas que lhes estão a dizer. Ou seja, depois, nós durante toda a semana, os exercícios que escolhemos têm a ver com exercícios em que nós queremos melhorar coisas do nosso jogo, em que queremos explorar ou ter em consideração determinadas coisas, mas nós nem dizemos à nossa equipa que isso é do adversário. Aquilo é implícito no exercício que se está a causar. E depois, normalmente no dia -2, às vezes fazemos ali um período de 10 minutos, não passa de 10 minutos, em que podemos passar 2 comportamentos mais exacerbados que o adversário faz em termos ofensivos e 2 comportamentos que o adversário faz em termos defensivos e que nós queremos explorar. Por isso, esse é o momento em que nós efetivamente treinamos o adversário, digamos assim, mas é uma coisa que para nós é redutora em relação àquilo que é a dinâmica da semana de treino que nós procuramos propenciar. Ou seja, se nós temos em consideração o adversário, é claro que temos, porque nós jogamos contra gajos que nos vão tentar marchar. Agora, a gente sabe que na nossa ótica nós nunca vamos conseguir reproduzir em treino aquilo que eles estão a fazer, porque eles treinam aquilo todos os dias. Eles têm rotinas e relações e jogadores que é impossível de nós reproduzirmos e replicarmos. Ou seja, para nós é muito mais importante o nós, a nossa equipa e os nossos jogadores, e depois vamos dando nuances só para eles se irem identificando e para eles se irem sentindo que quando chegam a jogo estão preparados para jogar. As perguntas continuam aqui a cair a bom ritmo e ainda bem. Vasco, Nuno Borges, um abraço para ele, pergunta o que é que o Vasco aprendeu no estágio com Quique Setien. Isso deve dar 3 horas de conversa. Muita coisa. Mas algo que mais me marcou, eu já disse isto a alguns amigos, mas posso dizê-lo a nível público sem problema nenhum. Aquilo que mais me marcou foi a coragem. Foi o Quique não ter problemas de quem é que estava a jogar ou deixava de jogar. Tinha que fazer. E quem não fizesse, não jogava. E isso era identificativo no treino. No treino notava-se isso. Portanto, a forma incisiva como ele quer que o jogo aconteça. É um treinador que gosta de promover o jogo de forma diferente da nossa. Ele não joga da mesma forma que nós não jogamos da mesma forma que ele, mas é um treinador que eu apreciava por ver as equipas a jogarem, porque tinha sempre um padrão muito identificativo, que teve
a fantástica amabilidade e disponibilidade de nos receber, que eu fiquei altamente feliz porque é o atual treinador do Barcelona, e eu sei que ele tinha um desejo muito grande de poder lá chegar e de poder ser, mas aquilo que mais do que isto às vezes é giro, porque quando eu procuro fazer estágios com treinadores, eu normalmente não ligo muito aos exercícios que estão a fazer, muito sinceramente, não é uma coisa que me apaixone ver quais são os exercícios que eles estão a fazer, porque eu sinto muita necessidade de criar os exercícios, seja eu, seja a minha equipa técnica, mas que os exercícios sejam criados, ou seja, nós até podemos retirar, até estive a ver lá o exercício, olha, aquilo até está a ser porreiro, e o caralho, mas está a ser porreiro porquê? Quais são as intenções daquele exercício? Eu até posso tirar ideias, mas depois, aquilo que nós queremos que aconteça no exercício, os constrangimentos que nós queremos que aconteçam, para que os nossos jogadores os superem, eu tenho a certeza que aquilo que vai na cabeça do Kika nunca vai ser o que vai na minha. Aquilo que vai na minha nunca vai ser a que vai na do outro gajo. Ou seja, o exercício pode estar lá, igualzinho, direitinho, com as mesmas dimensões, com os mesmos bonecos, tudo. E o feedback? E o que é que eu lhes vou pedir? E os meus olhos estão treinados para quê? Estão treinados para ver aquilo, identificar aquilo? Então, para isso, eu prefiro criar os exercícios dele. E aquilo que eu sentia no Kika é que os exercícios dele são normais, mas a forma como ele é corajoso e como ele lhes diz que não há risco ali. Ali não há risco, ali há jogo. E agora tens que jogar e tens que resolver o problema. Se jogas para trás para o guarda-redes, então tens que resolver o problema. O que tu não podes é, joguei para o guarda-redes e agora resolve tu o problema. Não. E esta mensagem coletiva da equipa foi o que eu mais gostei de sentir. Foi a coragem não, isto é a nossa ideia, não é a ideia de um ou do outro, é a nossa ideia. Então, para isto valer a pena, nós temos todos que querer isto. Quem não quiser, vai estar excluído. Vai estar excluído. E ele exclui, sem problema nenhum. E eu acho que isso é a vantagem da crença dele, da coragem. E por isso é que as equipas depois acabam por jogar. E também teve momentos maus, que a segunda época de Betis não foi aquilo que se esperava. Agora, a gente continuava a ver lá coisas dele. E eu acho que isso é identificativo e por isso é que se calhar também conseguiu chegar onde chegou. Ora, estamos aqui a falar muitas vezes de coragem e o Vasco Samoco, um abraço para ele, pergunta, Mister, o que é preferível? Um jogador com coragem, mas limitado tecnicamente, ou um jogador dotado tecnicamente, mas pouco corajoso? E qual dos dois é mais fácil de moldar, entre aspas, para ser bem aproveitado na sua ideia de jogo? O Vasco está-me aqui a tentar meter muita pressão de todos os lados. Isso é uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil porque eu não posso ter só coragem. Exatamente. Ou seja, não é possível, não é possível. É muito mais fácil, eu acredito, que é muito mais fácil nós conseguirmos que um jogador tecnicamente se consiga sentir mais confortável. E eu não tenho problemas em dar alguns exemplos. Se nós temos um central que não é tão dotado do ponto de vista técnico, ele vai se sentir desconfortável nesse momento. Mas nós, enquanto treinadores, não podemos fazer com que o modelo fique preso só porque ele não é tão dotado tecnicamente. Ou seja, ele porque não é dotado tecnicamente, então nós temos que lhe dar soluções. Em vez de se calhar de lhe darmos só soluções entre linhas, então se calhar damos-lhe soluções para que ele consiga ligar com alguém mais curto e mais solto, e depois esse alguém já solta ele nos momentos de decisão mais difíceis. Ou seja, eu acho que nós temos é que procurar encontrar um equilíbrio que possa facilitar o facto dos jogadores se sentirem confortáveis. Por isso é que para mim é difícil ouvir que mas se os meus jogadores não se sentem confortáveis com isto, porque é que eu hei de fazer isto? Então torna isso confortável. É isso que é esta a nossa opinião. Eu não estou a dizer que não concordo com esses treinadores. Estou a dizer, pronto, não estou a dizer que não concordo, não. Não estou a dizer que eles estão errados. Agora, eu não concordo é com isso.
aquilo que eu acredito é que esses jogadores não estão tão hábeis a fazer isso, não estão tão, não se sentem, caraca, chega a pressão e eu já me sinto aqui meio perdido. Então arranja-lhe soluções. Então arranja-lhe ligações para que ele possa acontecer e para que ele não tenha que esticar completamente e o teu jogo fica comprometido só porque tens um jogador que do ponto de vista defensivo é altamente competente, do ponto de vista da velocidade é altamente competente, é um jogador corajoso, mas que não tem qualidade técnica. Então tu tens que o ajudar. Agora, se o jogador tem qualidade técnica e não é corajoso, então, na minha ótica, nós temos que lhe dar esse conforto também. Então, tecnicamente, ele é bom. Então tens que lhe dar conforto para que ele consiga crescer. Até que a certo ponto, se ele não consegue aliar a qualidade que tem à coragem que tem, e o outro que tem mais coragem, mas tu com o teu jogo consegues não comprometer a ideia porque ele vai resolvendo com as ligações que são criadas à volta, então se calhar vai jogar esse. Agora, isto eu acho que depende sempre, e por isso é que a pergunta é muito interessante e é muito gira, mas eu acho que depende sempre do perfil do jogador, da forma como, porque há jogadores que não são corajosos, mas não são corajosos, e isto às vezes é difícil para quem analisa. Nós vermos um jogo e estarmos a analisar, este jogador tem coragem, aquele não tem coragem, mas há uma parte que nós não conseguimos controlar, que é, mas ele não tem coragem porque a equipa não lhe dá coragem, ou ele não tem coragem porque realmente se esconde no momento do jogo. Ou seja, aquilo que nós conseguimos analisar é o vídeo. E a partir desse vídeo, nós, quando temos depois os jogadores, então eu acho que nós temos que conseguir chegar a eles e conseguir resolver-lhes os problemas sem comprometermos aquilo que é o nosso modelo. Vasco, vamos continuar aqui a falar de coragem, porque o Mister Ricardo Pereira, um dos melhores treinadores de guarda-redes que o nosso país tem neste momento, coloca aqui uma questão que eu acho que é interessante. Um abraço desde já para ele, Mister, e obrigado por estar aqui a acompanhar-nos. Eu gostava de perguntar ao Vasco se foi fácil convencer um guarda-redes experiente como o João Godinho a jogar mais subido e a assumir maior protagonismo e risco na fase de construção. E como é que o convenceram? Muitos parabéns pela época no Mafra e um abraço para o Mister. Olha, foi simples. Foi simples, porque o Godinho, apesar de ter 35 anos, é aberto a ouvir, é aberto a conseguir fazer. A maior dificuldade dele foi o controle de profundidade, é verdade. Curiosamente, eu tinha uma ideia errada também dele ao nível do jogo, do jogo de construção dele. Ele é um jogador que tem qualidade. Ele é um guarda-redes com qualidade na construção, na primeira fase. E é um jogador que tem que se sentir confortável, isso sim, com as linhas de passe que lhe são sugeridas à volta, mas que é um jogador que tem muita qualidade com os pés para poder sair a construir. No controle de profundidade, inicialmente, o Godinho teve mais receio, e eu penso que isso também é natural, porque é habitual nos guarda-redes estarem desconfortáveis fora daquela zona deles. Ou seja, a forma como eles, com os apoios deles, conseguem controlar a profundidade, a forma como eles têm que perceber a nossa linha defensiva, e não tem nada a ver com o trabalho dos outros treinadores, tem a ver com a nossa forma de querer que a nossa linha defensiva jogue. Então aquilo que foi a nossa forma de o convencer foi ele ver o nosso trabalho. Sempre que nós fazíamos trabalho de linha defensiva de encurtamento, ele estava presente para identificar porque é que a gente queria, bola era jogada para trás, porque é que encurtamos, ele também encurta. Quando a bola está descoberta, de que forma é que ele controla as costas? Com o nosso treinador guarda-redes, ele fez também, o Rui de Paiva fez também o trabalho com ele, mesmo também em trabalho complementar, às vezes posteriormente ao treino, desse controle de profundidade, de jogador levanta a cabeça, ameaça, não ameaça, mete nas costas, não mete nas costas, defende baliza, não defende baliza, vem mais à frente. Ou seja, eu acho que foi fácil de o fazer, de o convencer. Foi difícil dele começar a fazer, porque uma coisa é tu ficares convencido, outra coisa é tu chegares ao jogo e sentires-te confortável para, e isso só se vai ganhando, na minha ótica, com a continuidade. E essa continuidade vai dando confiança porque ele começa a perceber que daquela forma consegue controlar as costas. E nós temos N clipes, e aliás, há várias análises até da nossa equipa sobre o controle de profundidade pelo guarda-redes, e por vezes até os comentários da televisão até dizem João Godinho a chutar a bola para fora. Não, ele resolveu, foi o problema, porque a nossa equipa consegue pressionar mais à frente, porque ele consegue controlar as costas. Ou seja, isso por vezes as pessoas veem uma coisa e nós estamos a ver outra. E aquilo que ele conseguiu foi
ele conseguiu controlar as costas da nossa linha defensiva porque foi convencido por toda a globalidade da organização defensiva que nós tivemos. Porque, por exemplo, quando nós mostrávamos o vídeo da organização defensiva à nossa equipa, os guarda-redes também estavam presentes. Porque o Chastre, por exemplo, que jogou os jogos da Taça e teve sempre de forma fantástica nos jogos, fez um percurso de Taça de Portugal incrível e só não jogou no campeonato porque o Godinho também esteve muito bem no campeonato. Ou seja, nós tínhamos 2 guarda-redes que inicialmente tinham dificuldades em controlar a profundidade e acabaram a época a sentirem-se confortáveis a controlar a profundidade. E eu penso que só teve a ver com eles sentirem que a linha defensiva que estava a jogar à frente deles sabia o que estava a fazer e o espaço da forma como eles conseguiam manter a bola coberta ou não. Ora, muito bem, vamos regressar momentaneamente aqui àquele que é o nosso guião, porque ainda há aqui perguntas interessantes por parte do nosso público. Vasco, recentemente afirmou que provavelmente nunca deve ter dito aos jogadores do Mafra que iam jogar em 4-2-3-1. Isto é uma questão curiosa. Verdade. E que daquilo que se recorda, só ao domingo ou ao sábado, quando jogava, não é? Que chegava ao quadro e esquematizava, é que, olha, pronto, isto é o 4-2-3-1. O Vasco, enquanto treinador, foi sempre assim? Ou isto aconteceu só esta época, porque o modelo de jogo que tem, a ideia que tem, já está mais maturada do que, por exemplo, acontecia quando treinava os júniores do Passos Ferreira? Sim, nós começamos a deixar de dar importância ao sistema em si. Quer dizer, não é deixar de dar importância. Eu estou a exagerar na coisa, mas porque aquilo acaba por ser um momento muito inicial. Ou seja, aquilo é mesmo a ideia base. Pronto, nós temos 2 médios, temos 2 centrais, temos 2 laterais, temos um 10, 2 extremos e um ponta de lança. Mas para nós, por exemplo, eu dizer aos meus jogadores, vamos jogar em 4-2-3-1. Mas isso a mim não me diz nada. Jogam em 4-2-3-1. Mas como é que jogam? Jogam longo? Jogam curto? Jogam com os 2 médios lado a lado? Jogam com 2 médios um à frente do outro? Algum dos médios se mostra em determinadas zonas, o outro não se mostra. Os alas jogam abertos ou jogam fechados? Os laterais jogam baixos ou jogam altos? O ponta de lança é um gajo de referência ou é um gajo de mobilidade? Ou seja, para mim, isso começou a partir do momento que eu comecei a entrar mais no treino e comecei a achar, juntamente com a equipa técnica, que o modelo de jogo ia crescendo, eu comecei a achar que era cada vez menos importante nós estarmos a dizer a forma como estávamos a jogar, porque os nossos jogadores identificavam era o jogar. Ou seja, identificavam aquilo que estava a acontecer nos diferentes momentos, porque vai haver momentos em que nós jogamos em 2-2-6, porque, quer dizer, nós a certa altura já estamos lá mesmo na frente e nesse momento às vezes estamos a jogar com os 2 centrais, com os 2 médios e estamos a jogar com o 10, com o ponta, com os alas, com os laterais, já todos praticamente na zona de criação ou de finalização. Ou seja, então aquilo que nós começamos a sentir foi, e não é propositado, não é por tique, é só porque não sentimos essa necessidade. Ou seja, nós quando chegamos colocamos os jogadores e dizemos só, epá, olha, 2 médios aqui, e depois vamos espaçando os comportamentos, porque depois a seguir aquilo é tão variável, porque nós dificilmente estamos a atacar em 4-2-3-1, dificilmente. A defender também nunca estamos em 4-2-3-1, ou dificilmente estamos em 4-2-3-1. Ou seja, aquilo é só uma ideia base e realmente no quadrinho aparece lá 2 centrais, 2 laterais, mas eu acho que mesmo no quadro, como está em parte ofensiva, eu acho que os laterais também já estão mais na linha dos médios ou dos alas, quase. Ou seja, está quase um 2-4-3-1. Por isso, a coisa anda ali assim um bocado já naquele registro de os jogadores sentirem-se confortáveis. Epá, agora é 3, agora é 2, agora é 2 mais 2, agora é com os alas mais aqui, agora é com um ala que veio fazer mais 10, agora é com o lateral que já foi completamente à profundidade e em largura. Ou seja, é mais essa a intenção, é eles sentirem-se confortáveis dentro do jogar. Ok. A segunda liga é muito competitiva, não é? Ainda há pouco falou-se ali na questão dos números, das derrotas, por norma, quem sobe divisão. Para além dessa competitividade, nós depois, quando chegamos à altura do inverno, há muitos campos que ficam enlameados, ficam empapados, e isso para equipas que praticam futebol, por exemplo, como a Mafra, deve ser uma condicionante bastante grande.
nessa altura do ano, nessa fase da época, vocês alteram alguma coisa naquilo que é o vosso método de treino? Porque não é fácil, não é? Há campos, e eu não vou, obviamente, nomear nenhum porque não quero ferir suscetibilidades, mas há campos em que só no aquecimento, não é? O jogador sai de lá a pensar assim: como é que eu vou fazer aquele passe a queimar linhas de pressão que o mister quer? Quer dizer, então a bola não vai rolar. Vocês nessa fase têm alguma preocupação especial? Alteram alguma coisa? Preparam, por exemplo, uma ligação um bocadinho mais direta e um ganhar de segunda bola, sem desmontar o resto, sem abdicar do resto? Como é que se procede? Nós nunca alteramos. Isto às vezes até, isto às vezes custa dizer, mas é verdade que nós nunca alteramos. E bem, e bem. Nós temos um jogo curioso, que eu acho que é giro, que eu acho que é giro. E se as pessoas depois quiserem podem ver, porque há imagens inclusivamente disso. Nós fizemos um jogo contra o Covilhã em casa, em que o nosso campo depois até acaba por ser suspenso. Aquilo não era problema das pessoas que tratam da relva. Estava uma fase dificílima para controlar o campo. Nós nem sequer estávamos aí a treinar ao estádio, por isso nós habitualmente só treinávamos no estádio uma vez por semana, e já há 2 ou 3 semanas ou um mês que já não íamos ao estádio treinar, precisamente para tentarmos poupar a relva, mas mesmo assim não ficou fácil. E nesse jogo contra o Covilhã, o estado do relvado estava bem, estava inacreditável. Mas foi giro porque isso deu-nos um gozo grande, porque a nossa equipa jogou para caralho. E foi giro porque nós às vezes mesmo em treino, há momentos em que o nosso campo não fica tão bom, é natural, porque as incidências são assim, porque os relevados nem sempre aguentam com as intempéries que levam. E às vezes os nossos jogadores, nós criávamos os exercícios e obrigávamos a que as coisas acontecessem, e às vezes os nossos jogadores olhavam para nós e diziam: esta merda não dá, caralho, não dá, porque o gajo mete o pé e a bola bate no joelho porque saltou e o que era. E às vezes a gente brincava com eles num registro de exigência de epá, assim é que é bonito, caralho, porque quando tivemos um relevado bom, fosga-se. Agora, um gajo com um relevado bom e a bola bater no joelho, isso é que é para os gajos que não prestam para um caralho. Agora, nós aqui, amigos, temos que resolver problemas, temos que arranjar as soluções. E este foi sempre o espírito da nossa equipa. E nós, a certa altura, sentimos que eles já nem discutiam. Às vezes eu entrava em campo para o treino e olhava e dizia assim: epá, isto vai ser muito difícil hoje. Exercícios só aqui, corredor central e a bola a ter que rodar, e às vezes o corredor central às vezes fica mal, acontece. E nós a vermos eles a tentarem e a fazerem e às vezes a enfiarem o pé dentro de um buraco porque ficava até ao tornozelo, porque estava muito enlamaçado por causa das chuvas que ainda por cima este inverno foram muitas, e eles a tentarem. E isso acabou por exemplo, nesse jogo do Covilhã, acabou por ser giro porque o relvado estava realmente muito pesado. E a nossa equipa acabou por se aguentar. Agora, que por vezes o adversário está-nos a pressionar e, por exemplo, a zona do guarda-redes por vezes fica enlameada, fica dura, e por vezes nós jogamos mais longo e não temos problemas com isso. Agora, não é uma coisa que nós treinemos, ou seja, é uma coisa que é uma solução sempre, e nós dizemos sempre isso: ponta de lança não fica a dormir, não fica, a bola está no guarda-redes e eu estou aqui, deixa ver quando é que a bola aqui chega. Não, o guarda-redes tem bola e eu tenho que estar sempre preparado para, ele pode solicitar curto, pode solicitar longo. O nosso ala está lá, mas ele pode solicitar longo e eu tenho que estar disponível para conseguir dar seguimento a essa bola. Agora, o que não é uma coisa que nós alteremos em função só do estado dos relevados. É uma coisa que nós vamos mantendo e sentimos que os nossos jogadores têm depois essa capacidade para se poderem adaptar às vicissitudes que lhes vão aparecer nos relevados. Ok, temos cerca de mais 10 minutos. Continuem a mandar questões e a fazer comentários. Nós vamos selecionando. Pode ser 15, Laurindo. Pode ser 15. Eu ia dizer, pode ser 15. Ok, então o Vasco está-nos 40 aqui a é brindar com tranquilo, mais 40 é 5 minutos. tranquilo. Ok, obrigado. Há aqui uma questão do Marco Pereira, novamente, um abraço para ele, que eu quero aproveitar para complementar de outra forma. Ele pergunta dos vários momentos do jogo, tendo em conta a forma como o Mafra joga e como as suas equipas jogam, qual é aquele que sente mais dificuldades para trabalhar, para incutir?
E eu vou complementar essa questão da seguinte forma. Obviamente que há posições que são estratégicas, não é? Dentro de determinados modelos de jogo e determinadas ideias de jogo. Ou seja, Vasco, qual é o momento de jogo que sentem que é mais difícil de trabalhar e qual é a posição específica que também sentem que é mais difícil o jogador chegar ali e encaixar que nem uma luva e não é preciso dizer mais nada? Epá, não tenho assim uma resposta assim pronta como tenho para o modelo. Eu não tenho porque eu acho que depende. Eu acho que depende. Eu acho que depende, eu vou justificar porquê. Porque, por exemplo, em relação aos momentos do jogo, nós, por exemplo, fomos uma equipa que não conseguiu fazer muitos golos de canto, por exemplo, direto. Ou seja, a nossa equipa não era muito agressiva a atacar a bola ofensivamente. Defensivamente não sofremos, penso que sofremos 2 golos de canto. Curiosamente foi agora contra o Feirense, que foi o último jogo da época. E depois o outro, acho que foi nesse jogo até contra o Covilhã, que estávamos a falar há pouco. Acho que foi só os únicos 2 jogos em que nós sofremos gol de canto. Se bem que no jogo do Feirense nós ganhamos a bola, mas aliviamos mal e por isso é que sobra para um adversário. Porque defensivamente nós conseguíamos cumprir o espaço e o ataque. Ofensivamente, por exemplo, nós conseguíamos até com esquema tático variado, nós tínhamos muita variedade de esquemas táticos e até conseguíamos muitas vezes criar dificuldades nos adversários, mas quando batíamos direto, não éramos uma equipa que fosse tão agressiva quanto nós desejávamos. E foi uma coisa que nós não conseguimos melhorar assim tanto. Nós fomos dando feedback, fomos tentando criar uma série de coisas e não conseguimos efetivamente melhorar assim tanto. Por isso, neste contexto, esse foi o momento mais difícil de trabalhar para nós. Agora, já houve outros contextos onde, por exemplo, a organização ofensiva tinha sido mais difícil, onde, por exemplo, as ligações, o posicionamento tinha sido mais difícil de trabalhar, porque porventura não tínhamos jogadores que num primeiro impacto tivessem percebido tão bem todas as coisas que nós queríamos. A posição é ainda mais difícil, porque habitualmente os centrais têm mais receio naquele primeiro momento de ligação, não é? Quer dizer, nós sabemos que lhes pedimos coisas que são fora da zona de conforto deles. Aquilo que nós lhes procuramos dizer é que bom é a gente não sair da zona de conforto, não é? Porque normalmente a malta diz assim, é top a gente sair da zona de conforto. Mas se eu puder estar na minha zona de conforto, eu acho que é top também. Agora, a gente pode tentar, e aquilo que a gente está a dizer é, nós vamos sair daqui para um espaço diferente, mas vamos tornar aquela zona uma zona de conforto ainda maior. Nós vamos pôr aquele sofá ainda melhor, caralho. Por isso, tu estás num sofá confortável, mas aquele ainda vai ser mais confortável. Ou seja, nós vamos procurando que eles sintam esse conforto. Agora, os centrais é normalmente uma posição difícil de eles identificarem logo. Mas, por exemplo, o nosso 10 habitualmente é uma zona difícil, porque o nosso 10 tem muita liberdade no nosso jogo. Então, por exemplo, nós este ano, o jogador que nos jogou sempre a 10, tirando 2 jogos, penso que não foi o Zé Tiago que jogou, foi o Tavares, que também cumpriu muito bem e depois até começou a jogar mais a 8. Mas o Zé, por exemplo, foi um jogador que nem foi preciso dizer-lhe muito, porque é um jogador já por si só esperto. Ele é um jogador que por ele já quer procurar os espaços onde pode ferir o adversário, já quer dar soluções sempre a toda a gente. Ou seja, ele encaixou ali, não foi difícil para nós. Ou seja, a posição de 10 já não foi difícil para nós. Que é uma posição normalmente difícil, já não foi difícil. Porque era um jogador que tinha tudo a ver com aquilo que era o jogar que nós pretendíamos. Ou seja, eu acho que por vezes também depende das próprias características dos jogadores e da forma como nós conseguimos que eles se identifiquem com aquilo que são as ações que nós queremos depois em termos globais. E é uma raridade hoje em dia ver
treinadores queiram apostar em alguém na posição 10, né? Porque por norma, ou é um 8,5, vá, para não parecer mal, não sais da corredor central, ou então vai ali para a linha, vem para dentro, que é para o lateral e nas tuas costas, e não te chateias muito a defender, cumpres até meio do caminho, portanto, mister, é continuar a apostar nos 10, porque nós queremos é isso. Ora, há aqui uma questão do João André Costa, que eu vou aproveitá-la para complementar ou englobar com uma do Vasco Duarte Silva. Um abraço a ambos. O Vasco diz, mister, grande época é essa que fez nos Júniors do Passos Ferreira. Pronto, primeiro comentário. E depois, qual a importância de colocar 5 elementos a agredir a linha defensiva adversária? E nessa estrutura, qual a melhor forma, partindo do princípio que o adversário vai lá meter pelo menos também 5 adversários, não é? Qual é a melhor forma de atacar uma linha defensiva de 5? O João André Costa pergunta como é que se desmonta uma linha de 5, portanto estamos aqui mais ou menos em sintonia. Portanto, qual é a importância de colocar 5 homens na sua linha ofensiva e como é que desmonta uma linha de 5 se o adversário só quiser promover a igualdade e for suicida, na minha opinião, mas pronto. É assim, não nego que nós queremos agredir com muitos jogadores, mas não os queremos todos agredir. Ou seja, nós não queremos só os jogadores a pedir na frente. Agora, não queremos é que não haja ninguém a pedir na frente. E isso para nós é que tem que ser vital. E por isso é que temos normalmente um treinador dos nossos estará sempre em treino a obrigar a que alguém peça na frente, porque é muito mais fácil pedir no pé, naturalmente. Agora, eu vou começar pela outra parte, pela parte do como é que nós olhamos para a desmontagem de uma linha de 5 e dividindo isto. Imaginemos que é uma linha de 5 em que são 3 defesas e 2 laterais. Ou seja, esses 2 laterais, o que é que nós habitualmente fazemos? Temos que sentir com o nosso lateral o que é que o lateral adversário faz. Porque normalmente as equipas que jogam com uma linha de 5, com os 2 laterais e os 3 centrais, é para poderem saltar com os laterais lá alto nos nossos laterais. Ou seja, nós nesse momento aquilo que nós procuramos também é que o nosso lateral possa vir mais baixo. Ou seja, o nosso lateral aí tem que sentir o quê? Se o lateral deles é um lateral que me quer apanhar, então eu se calhar tenho que o puxar para mais fora do sítio dele. Então tenho que vir mais baixo e dar uma linha de passe mais recuada para que obrigue o lateral contrário a vir mesmo mais alto e libertar eu esse espaço, para conseguir depois atacar esse espaço lateral central. Outra das coisas que nós procuramos fazer também é os nossos jogadores que andam na última linha não andam colados na linha defensiva. Ou seja, não são jogadores que estejam colados na última linha defensiva. São jogadores que andam normalmente em zonas de indefinição. Numa zona entre linhas. Ou seja, eles procuram atrair gente. E aquilo que nós procuramos é sentir, porque por vezes os laterais adversários vêm saltar no nosso lateral. Mas quem salta no nosso ala dentro é o central do lado da bola. Ou seja, aquilo que nós queremos é, se nós sentimos que o nosso lateral está a conseguir atrair o lateral do adversário, então, se o central deles está a ser atraído no nosso ala que está dentro, então aquilo que nós temos que fazer é a atração desses jogadores e explorar esse espaço que é atraído aí. Porque vamos conseguir tirar 2 jogadores desse momento. Ou seja, porque se esse central já não sair no nosso ala dentro, então já vai ser esse ala que vai ficar descoberto. Se eles forem os 2 atraídos, então nós podemos atrair e o nosso lateral já pode entrar à profundidade, ou o nosso ala pode vir pedir em apoio e a seguir entrar lá à profundidade, e a seguir nós já vamos conseguir ganhar esse espaço, porque quem manda na decisão que nós tomamos somos nós. E eles só vão, com licença, eles só vão reagir. Ou seja, eles não vão conseguir atacar-nos o espaço. Outras coisas que nós fazemos quando as linhas defensivas de 5 estão mais baixas, é nós procurarmos que haja mais movimento de tabela. E mais movimento de tabela é, em último terço, não ser propriamente o nosso ala a romper em profundidade. É ser mais o nosso lateral. E ser mais o nosso lateral de que forma? A bola chegar por fora e quando chega por fora, que essa combinação seja mais de tocar e atacar a profundidade, que é mais difícil para o lateral, porque o central vai ter que sair naquele primeiro momento em atração ao nosso ala dentro
e então aí já vai abrir o buraco para nós conseguirmos penetrar ali. Em zonas um bocadinho mais altas do adversário, mais baixas nossas, podemos atrair mais em apoio frontal. Porque como atraímos em apoio frontal, criamos mais buracos dentro da estrutura deles. E esse apoio frontal obriga a que alguém venha em apoio, porque senão eu enquadro-me e ataco depois, e eles têm que baixar. Ou então, vir em apoio frontal, deixar pronto e atacar a profundidade a seguir. Agora, por vezes acontece linhas de 6. E essas linhas de 6 acontecem muitas vezes quando a linha tenha 4 e depois manda os alas para aqui. Ou seja, ficam aqui quase mais 2 jogadores, um aqui e outro aqui, que são eles os alas deles. Nesse momento, aquilo que nós já procuramos é que os nossos laterais estejam mesmo mais projetados, para obrigar a que os alas do adversário vão mesmo para trás e façam mesmo essa linha de 6. Só que nesse momento nós queremos que os nossos alas andem eles mais descolados e andem eles nos espaços, nos buracos, ao lado dos médios do adversário. Para atraírem quem? Para atraírem o lateral deles. Porque esse lateral deles, como quer ficar, é marcar individual em referência, o buraco que vai abrir é entre o ala deles que veio em acompanhamento ao nosso lateral e o central deles que já não bascula ao corredor, porque como tem uma linha de 6, já tem o lateral quase que a proteger. Só que esse lateral, quando é atraído à frente ao nosso ala, porque o nosso ala veio descolado da linha a atrair, nesse momento é que é o momento em que ou eu me consigo enquadrar, ou se eu não consigo enquadrar porque o lateral vem mesmo em pressão, eu consigo deixar pronto, mas tenho que deixar pronto para alguém que está de frente para o meu lateral atacar no espaço lateral central, porque esse buraco vai ser o buraco maior. Além desse, temos ainda o buraco que é criado, que também pode ser explorado pelos nossos pontas de lança. Mas para isso temos que ter ponta de lança que esteja a jogar, que seja o ponta de lança mais móvel e de conseguir romper no momento em que o nosso ala entrar entre linhas em apoio e ele consegue ganhar esse espaço porque o buraco ficou maior. Ou seja, estes são comportamentos que a gente vai passando aos nossos jogadores e eles identificarem o que é que nós estamos? Estamos a fazer o jogo do gato e do rato. Eu digo isto muitas vezes. Estamos a fazer o jogo do gato e do rato. Agora, se nós sentimos este vai comigo até ali, então eu mando para lá. Agora, se eu mando para lá, eu tenho que fazer este vir para cá, que é para eu criar buracos ali e criar instabilidade, porque se a linha estiver estável numa linha de 6, para eles é tranquilíssimo estar a defender. Agora, nós temos é que criar essa instabilidade para que eles consigam sentir que nós os vamos agredir de alguma forma. Agora, se nós estivermos também só, na minha ótica, a agredir com 5 jogadores na profundidade, eu também acho que é mais confortável. Sinceramente, eu acho que é difícil controlar as bolas na profundidade, mas se eu estiver mais baixo e só com gente a agredir na profundidade, eu acho que é mais fácil para quem está a defender. Porque está de frente, não tem muito espaço nas costas porque o guarda-redes está muito próximo deles, e depois, como estão os 5, mais os 2 médios, eventualmente mais 2 alas, já estão 9 jogadores ali a defender e é muito difícil para nós conseguirmos entrar nesse momento se não tivermos gente a atrair em apoio para obrigar a que haja aproximação e criar esses buracos na linha defensiva. Ora, muito bem, então era até às 10h40, 22h40, faltam 2 minutos. Ainda temos aqui 2 minutos. Se calhar esta pergunta não será ideal para ser a última antes das nossas despedidas. E desde já agradecer aos imensos comentários e às várias perguntas que foram aqui colocadas hoje. O André Azevedo, um abraço para ele. Tem aqui uma pergunta que eu acho que é interessante. Que grandes diferenças haviam entre o treinador Vasco antes de conhecer o Paulo Fonseca e o treinador Vasco a partir desse momento? Um grande abraço. O André Azevedo sabe muito a minha história. Havia algumas. De qualquer das formas, foi giro, porque o Paulo entra em Passos, ou por outra, eu entrei em Passos para treinar a formação no ano em que o Paulo saiu para o Porto. Ou seja, eu não me cruzei com o Paulo na primeira época do Paulo. Eu cruzo-me com o Paulo na segunda época do Paulo, já nós tínhamos feito uma época de júniores do Passos. E é giro porque nós já, na altura, reunimos com o coordenador e tínhamos uma ideia já muito idêntica do jogo que queríamos fazer e juntamente com ele criamos o nosso modelo, que era ligeiramente diferente do atual. Nós não metíamos tanta gente por dentro, nós jogávamos com um 10 e normalmente o ala do lado contrário jogava mais aberto. Ou seja, aquilo que nós queríamos na altura era que o nosso 10 jogasse em lado cego. Ou seja, nós queríamos sempre que o nosso 10 andasse mais longe da zona da bola e que quem jogasse mais do lado de dentro da bola, que era o nosso ala. Nós nesse momento já metíamos um ala e metíamos um 10. Mas como metíamos o 10 mais do lado contrário em lado cego, queríamos que o nosso ala ficasse mais aberto, que era para garantirmos largura
e ficávamos com o nosso lateral mais baixo, que por vezes ia por dentro. Então, nessa altura, era esta a forma como nós jogávamos. E, curiosamente, era muito idêntica à forma como o Porto, como o Porto estava a jogar e como o Passos tinha jogado no ano do Paulo. Mas eu nunca tinha falado com o Paulo. E quando o Paulo chega, o Paulo, a certa altura, pede... liga-me a pedir... Eles iam para estágio e liga-me a pedir 3 jogadores. 3 jogadores. O Diogo Jota já ia com eles para estágio e ele queria mais 3 jogadores. Eram um 10 ou um médio e dois centrais. E a certa altura eu tinha o Andrezinho que estava a treinar comigo nos Júniors, mas já era sénior. E eu tinha feito uma força muito grande com a direção para ver se o Andrezinho fazia a pré-época com os séniores, porque eu acreditava muito no André. E tinha feito uma época extraordinária nos Júniors. E nesse momento o André pediu-me, mister, deixa-me ficar aqui, porque eles disseram que em princípio quando viessem de estágio me deixavam fazer uma semana ali. Então eu treinava aqui e ia mantendo os comportamentos, a forma, não sei o quê. E nesse momento o Paulo liga e eu falei, disse, mister, será que é possível ir o Andrezinho, ele já é sénior, estava aqui, ele, sim, não há problema, pode vir. E é giro que quando eles vêm de estágio, o Paulo Fonseca adorou o miúdo, e fizeram um contrato de 3 ou 4 anos com o André, e o André acabou por fazer uma boa época com o Paulo, porque finalizou bem a época, depois fez uma excelente época com o Simão, pronto, fez uma carreira também de Primeira Liga e agora está no estrangeiro. Mas aquilo aproximou um pouco porque o Paulo acabou por, na primeira vez que nós nos conhecemos, me dizer: então explica-me lá o que é que tu queres que os teus jogadores façam. Porque o André e o Jota e não sei o que andam sempre a querer receber orientado e a querer receber entre linhas e o caralho. E aquilo também não é só deles. E então aquilo aproximou-nos e acabou por criar ali umas discussões. Neste momento eu tenho uma relação fantástica com o Paulo, com toda a equipa técnica dele, com o Nuno Campos em particular falo imensas vezes, por isso é quase, não digo diário, porque entretanto trabalhamos, só na quarentena que era quase diário, mas quase semanalmente, porque as ideias acabaram por se encaixar. O Paulo modifica-me pela serenidade, pela coragem que apresenta, por não ter receios de nada em nenhum contexto. Portanto, isto acaba por ajudar a fazer as coisas acontecerem. E o Paulo, pronto, tem esta importância toda na minha vida, e marcar-me-á sempre pela forma positiva como as coisas aconteceram, como as coisas foram. E de acordo com o Nuno Campos, o Vasco é um dos próximos grandes nomes a seguir no panorama nacional, pelo menos nacional, em termos que assim futebolísticos. seja, que assim seja, exatamente. Nós. Ora, já ultrapassamos aqui em 3 minutos aquela que era a nossa hora estipulada. Desde já, e uma vez mais, agradecer ao Vasco a disponibilidade, e fica já aqui publicamente feito o convite para, com mais tempo e com menos imperativos da agenda, regressar para falarmos de outras coisas ligadas ao futebol, ok? Tudo de bom, Vasco, muito obrigado. Dou-lhe a palavra também, agora, obviamente, força. Sim. Agradeço também o convite e fica aceito, não nos próximos 10 dias, que é para não estarem fartos de me ouvir, mas aqui mais para a frente, sem problema nenhum. Estas são as conversas que nós gostamos de ter, naturalmente, e a forma como nós gostamos de poder conversar. Por isso, naturalmente, estaremos disponíveis para a gente conseguir agendar. Por isso, sempre disponível também para vocês. Espero que também tenha correspondido às perguntas que nos tinham feito, e colocar-me também ao dispor de vocês, e agradecer-vos mais uma vez o convite e a forma como também promovem o debate sobre o treino e sobre o jogo. Ok, muito obrigado, Vasco, uma vez mais. Obrigado a todos aqueles que nos seguiram, muito obrigado pelas questões, pelos comentários. Já fica aqui então a garantia de que o Vasco vai voltar brevemente. Amanhã, não se esqueçam, como habitualmente, voltaremos a ter um painel aqui do futebol apoiado, neste caso com os misters Filipe Martins e Rui Borges, a partir das 21h. Continuem também a seguir-nos na nossa página de Facebook e no YouTube, no nosso canal do YouTube, ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã. Com licença.